Fatores e processos de formação do solo. Parte 2. Horizontes do solo. Olá. Os horizontes do solo, eles representam as diferentes transformações que um determinado solo passou ao longo do tempo geológico. Um solo, desde a sua origem, desde do início, melhor dizendo, do seu processo de formação até o período em que o estudo está sendo realizado, ele passou por diferentes eras geológicas e diferentes condições químicas e físicas que fazem com que esse solo se transforme. Essas diferentes condições enfrentadas pelo corpo solo, elas são evidenciadas pelas camadas, que nós chamamos de horizonte, tá? Então, vamos entender melhor essa questão dos horizontes do solo, como nós estruturamos para que possamos estudá-los. Primeira coisa, os horizontes costumam se dividir em 5 tipos. 5 tipos, basicamente. Claro que existem mais subdivisões, veremos isso mais à frente. E esses 5 tipos que são chamados de horizontes principais. Esses horizontes principais, eles são identificados pelas letras maiúsculas O, A, E, B e C. Sendo que o horizonte O, ele é orgânico. É o horizonte orgânico, a camada superficial do solo, geralmente representada pelaquela superfície de coloração mais escura. A coloração escura, ela vem justamente por conta dessa questão da presença de matéria orgânica ali. Quando geralmente compra esse solo em uma loja de jardinagem para poder colocar no vaso de planta, esse solo ele tem uma cor mais escura. Por que é escuro? Por causa da matéria orgânica ali presente. Tá? Isso representa, no que nós conhecemos como perfil de solo, o nosso horizonte O, que é a camada mais superficial do solo. Bom, além das letras maiúsculas já citadas aqui, temos os sufixos numéricos. Eles são utilizados para a subdivisão de horizontes principais em profundidade. Então, a divisão é feita a partir da parte superior do horizonte, de forma sucessiva, sendo o símbolo numérico colocado após todas as letras usadas para designar o horizonte. Então, temos um horizonte A, por exemplo, podemos ter um horizonte A1, A2, A3 e assim sucessivamente. Claro que essa classificação ela será dada de acordo com as características existentes naquele perfil. Então, você tem uma diferenciação do perfil, mas ele ainda faz parte do grande grupo A. Qual é a diferença entre um e outro? Então, a gente começa a subdividir e ver que pode ser a intensidade, a presença, a quantidade de material que coloca ele, que enquadra ele nessa categoria. Então, difere de um para outro, por isso que você tem uma variação. Agora, uma questão interessante é como que essa variação ela é identificada? Como que se coloca A, horizonte O, A, como que se coloca A1, A2, A3, por exemplo? Como que se faz isso? Isso é feito visualmente em um primeiro momento. Isso está relacionado ao que a gente chama de características morfológicas do solo. E eu vou citar algumas das principais características morfológicas aqui, que são aquelas que a gente identifica em campo, que é fácil de verificar, o que a gente chama de teste expedito. Quando você está em contato com o perfil de solo, você vê aquela diferença de camadas, você algumas questões, algumas características morfológicas, você já pode chegar à conclusão de qual grupo ele pertence. Obviamente que, para você ser mais específico, como perfis do grupo A, classificar como A1, A2 e A3, claro que você vai ter que utilizar de técnicas laboratoriais para você poder chegar, nessa definição mais específica.
Mas as características morfológicas, elas são fundamentais para que possamos identificar de primeira, em um primeiro momento, algumas características mais gritantes daquele solo. A análise visual ainda é uma das principais formas de avaliação de solo. Ela não foi abandonada. Ela era feita antigamente, lá na pré-história, e depois foi colocada, serviu como criadora de base científica pelas mãos do Dokuchaev, mas ainda hoje nós utilizamos a análise visual. Ela é muito importante. Por isso que vamos ver algumas características morfológicas aqui. E a primeira delas, ela já necessita essencialmente da questão visual.